Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Estava ali sentado buscando alguns trechos na internet, porque hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente das comumente feitas por nós aqui. Até mesmo porque na vida nós vamos criando elementos no cotidiano, falas, gestos, pensamentos, e isso vai sendo propagado, principalmente em época de rede social, com muita facilidade. E isso passa a ser cultura, enraigando no dia a dia das pessoas, e nós vamos passando isso para frente sem pensar no que falamos. E isso vai fazendo com que nós comecemos a adotar certos comportamentos totalmente equivocados e que vão eclodir, obviamente, em resultados não desejados. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falando do seu casamento que tinha terminado por conta de uma série de fatores. Nós ficamos conversando algum tempo sobre isso. E ele lamentando, culpando. E por final ele falou uma frase: Deus sabe o que faz. Em outra oportunidade, num assunto menos relevante, eu estava conversando com uma outra pessoa, e essa pessoa falando sobre concurso, que ela pretendia fazer um concurso, e eu perguntei se ela estaria estudando, e ela disse: quando dá eu estudo, até mesmo porque se for de eu passar, eu vou passar. Se eu não passar é porque não está na hora ainda. E aí eu me lembrei de uma terceira situação, esta muito mais comum, porque basta iniciar um mês, uma estação, uma semana, e nós acessamos as redes sociais e lá está cheio daqueles memes. Como eu vi nessa segunda-feira próxima passada, alguém postou lá nos stories do Instagram algo como mais ou menos assim: ore e deixe que Deus assuma o comando da sua semana. Outras vezes a gente vê assim: começou novembro, entregue este mês a Deus e tudo dará certo. Ou coloque nas mãos de Deus. Ou Deus está reservando algo muito grandioso para você. Se não aconteceu, é porque não está no momento. E aí eu poderia passar aqui a noite inteira dando exemplos extremamente lamentáveis, equivocados. Porque quando nós fazemos uma análise das entrelinhas, nós percebemos o crescimento de uma postura totalmente acomodada e equivocada das pessoas, embasada no desentendimento do que seja Deus, do que sejam as leis divinas e de como se opera a vida segundo as nossas escolhas. Fica parecendo, quando a gente ouve esse tipo de coisa, que Deus está lá em cima, naquela visão ainda medieval, determinando sobre a vida daqueles que ele considera os melhores, em detrimento daqueles outros não escolhidos. Como se Deus jogasse com os nossos destinos, ou como se nós não precisássemos fazer absolutamente nada, porque Deus, assumindo o controle de tudo, provê o melhor. Como nós vemos de maneira bastante lamentável o desentendimento de nossos irmãos de outras denominações cristãs, quando dizem que se o seu casamento não deu certo, isso é por conta do demônio. Se o seu emprego não foi para frente, isso é por causa do demônio.
Mas nós espíritas temos a nossa versão do demônio, os obsessores. Ah, mas a minha vida está desse jeito porque eu tenho obsessor ferrenho. Nem não é um bicessor, é um tricessor, porque a coisa é muito pesada. E assim nós vamos pautando a nossa vida em projetar no outro o que deveria ser de nossa responsabilidade. E quando eu ouvi essas colocações, de no final ele dizer que o casamento dele não havia dado certo e que Deus sabia o que fazia, já se colocando numa postura assim de bastante passividade perante aquilo, embora a sua dor, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que está anotado em Marcos, no capítulo 10, entre os versículos de 46 a 52. E o interessante é que muitas pessoas, lamentavelmente, também dentro da doutrina, não entendem que o Espiritismo pauta-se no Evangelho do Cristo. Por sermos uma doutrina cristã, obviamente, nós nos pautamos no Evangelho. E o Evangelho do Cristo está apresentado no Novo Testamento bíblico. Portanto, assim como nós temos entre um dos livros do Pentateuco o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho segundo a interpretação, segundo o entendimento da doutrina espírita, nós deveríamos nos ater muito nas passagens do Cristo. Porque é muito interessante quando a gente estuda ao invés de ler. E percebemos que pequenas passagens anotadas pelos evangelistas nos trazem uma educação, nos trazem um ensinamento tão profundo, que aí nós podemos imaginar por que Chico falava que Deus, sendo o maior plantador de cebolas do universo, que o próprio livro dos Espíritos era como uma cebola, que cada vez que ele estudava o livro dos Espíritos, ele começava, era como se ele tirasse uma camada e tivesse uma camada mais profunda, e depois uma mais profunda, e ele não entendia como que eu passei aqui, eu li isso e não percebi. E cada vez mais profundo, ele começava a perceber a grandiosidade do Evangelho do Cristo. Portanto, na passagem de Marcos, ele fala sobre o cego de Jericó. Então, eu estava ali, eu puxei rapidamente na internet, e entre 46 e 52, 6 versículos apenas, nós faremos hoje uma análise para que a gente compreenda por que eu disse que estas culturas, essas condições, são extremamente lamentáveis. Narra Marcos então: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: vá e o chame. E o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? Mestre, quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que essa passagem quer dizer? Primeiro, que quando nós analisamos as passagens do Evangelho, é muito importante que nós compreendamos o contexto dela, porque Jesus,
escolhia os locais onde iriam acontecer aquilo que seria notado pelos evangelistas por acaso. Tudo tem um ensinamento e tudo tem um propósito muito claro e muito profundo. Jesus sempre usava os exemplos de Jericó para Jerusalém. Aquela passagem muito conhecida do bom samaritano, anotada por Lucas, onde ele dizia que dois homens desciam de Jerusalém para Jericó, onde foi assaltado. Um homem descia onde foi assaltado e agredido, enquanto um samaritano ia de Jericó para Jerusalém e o atendeu. A diferença é muito simbólica, porque a cidade de Jericó, que em hebraico quer dizer perfumada, ela está a 254 metros abaixo do nível médio do mar Mediterrâneo. É uma cidade muito baixa. E Jerusalém está a 754 metros de altura. E a cidade de Jerusalém, que em hebraico quer dizer Yerushalayim, e que quer dizer cidade da paz, simboliza a diferença entre o perfume das coisas do mundo, o perfume das delícias, dos vícios, dos prazeres, com a procura da paz muito mais elevada. Por isso que os dois homens que desciam de Jerusalém para Jericó estavam descendo nas questões da vida, enquanto o samaritano subia. Disseram então que Jesus havia adentrado Jericó e estava à saída, em direção a Jerusalém. E na saída, um cego conhecido como Bartimeu, e aqui vem outra coisa interessante, é que Bartimeu era um miserável, não tinha nem nome. Mas ele não chama Bartimeu? Não. Bartimeu quer dizer, em hebraico, filho de Timeu. Porque o prefixo bar quer dizer filho de. Hoje, nós somos conhecidos pela nossa ascendência familiar pelo sobrenome. O Paulo da Silva. Quem que é o Paulo? Da família Silva. Naquela época não. Eles eram conhecidos com a ascendência paterna. Simão Bar Jonas, que era o nome de Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Bartimeu então era tão miserável que ele não tinha nome, era conhecido como filho de Timeu, e era muito conhecido na cidade. E dizia então a passagem que ele estava sentado no caminho, à beira do caminho, na saída da cidade de Jericó. Só que na introdução nós já podemos trazer uma grande interpretação disso. O cego Bartimeu tem muito a ver com todos nós. Cegos para as realidades da vida, do Evangelho. Muitas vezes nós ficamos sentados, atados, engessados à beira do caminho, aguardando que Jesus passe, aguardando que Jesus venha nos trazer alguma coisa aos moldes daquele que diz: ore e entregue nas mãos de Deus que Ele vai prover. Na saída da cidade, que significa a perfumada, poderíamos entender que Bartimeu já estava num patamar de entendimento como a grande maioria de nós, que já dotados do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, já dotados da esperança de um porvir melhor, ainda estamos cegos para as coisas do espírito, da alma. Porém, sentados, parados, aguardando no caminho, que venha até nós a ajuda, que venha até nós a solução dos nossos problemas, que venha até nós o motivo daquilo que poderá prover a nossa felicidade. Porém, então, ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E o cego, que tem uma percepção auditiva muito desenvolvida por conta da falta do sentido da visão, percebe então que pelo tumulto, pelas conversas,
Jesus de Nazaré estava aproximando. Porque ele ouvira falar que Jesus estaria ali, segundo a passagem. E quando ele percebe que a multidão se aproxima, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Não é por acaso que quem já foi ou é católico e conhece em algum dos rituais da igreja a repetição dessa frase: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Provê daqui. Quando Bartimeu gritava pedindo que Jesus pudesse atendê-lo, mas a multidão humana, como todos nós, egoísta, não queria que ele tomasse a frente ou que ele pudesse ser mais um dos concorrentes, porque todos que estavam ali procuravam alguma coisa. Como nós vemos com muita claridade, com muita naturalidade, o quanto os centros, os templos, as igrejas que oferecem tratamento espiritual estão cheios. Cheias das pessoas que buscam em Deus a solução para as suas dores, porém muitas vezes sentados, parados, cegos para as coisas espirituais, apenas gritando para que a espiritualidade venha prover a cura. Apenas gritando como Bartimeu, para que Jesus ouvisse e fosse ter com ele para ajudá-lo. Afinal de contas, ele era um cego e estava ali parado à beira do caminho, sem perceber o que acontecia em volta dele. Só que quando ele gritou, narra o evangelista, que as pessoas o repreenderam: cala-te, para de gritar, você não está vendo que está perturbando todo mundo? Mas o interessante é que Bartimeu não parou. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E foi aí que Jesus percebeu. E vendo Bartimeu, não foi até ele, como ele esperava, como nós esperamos. Jesus não adotou aquela postura paternalista exagerada que muitas vezes nós adotamos com alguém mais necessitado de nós, com aquela postura de o coitadinho, o miserável, e que eu vou te ajudar, não porque eu sou caridoso, para mostrar que eu sou bom. Como muitos de nós que muitas vezes fazemos a caridade, não por amor, mas para mostrar ao povo, a todos, que nós somos muito bons. Eu canso de ver pessoas que eu conheço e que eu sei que não são nenhum exemplo de boa caridade, que às vezes chamam um colega e vai lá no albergue, chega lá, abraça um daqueles internos, tira uma selfie, posta lá no Instagram, no Facebook e vai embora. Mas todo mundo que acompanha os seus stories acha que, como essa pessoa é boa. Muitas vezes faz algum tipo de evento, ou muitas vezes faz algum tipo de ação, para que os outros vejam que ele é bom. Mas aí se esquece quando Jesus disse, tu já recebestes na terra, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. É justamente nesse ponto. Portanto, Jesus não queria que ele ficasse naquela situação de coitado, e muito menos que ele fosse ter com o cego, para que as pessoas vissem que ele era o Messias. Mas o que Jesus fez? Chame-o aqui. Porque sempre é esta postura da mensagem do Mestre. Ele nos convida para que nós vamos até Ele, e não que Ele venha até nós. Porque se dependesse de nós, como a gente vê nessas frases, coloque os teus problemas na mão de Deus que Ele resolve. Coloque o teu mês, a tua semana nas mãos de Deus. Ore e entregue que Deus assume. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser na vida. Eu entrego para Deus e Ele trabalha por mim.
Percebe a infantilidade espiritual do não entendimento? De querer que Deus, que cuida do universo inteiro, pare para cuidar de mim. Muitas vezes o bebê chorão. Muitas vezes o mimado, no sentido de querer tudo nas mãos, inclusive que Deus faça. Mas a mensagem nos conclama, mas a mensagem nos conclama a buscar a Deus, a Jesus, não o contrário. Por isso que Jesus disse: traga-o aqui. E chegaram lá e disseram: tenha bom ânimo, Ele te chama. Ou seja, sintam-se bem, Jesus está nos chamando. Trabalhar com a mensagem do Cristo é algo que, por essência, nos tira do nosso patamar médio de comodidade, de desdita, de dor, nos dando bom ânimo pela crença no futuro, pela fé no futuro. Porque fé, ao contrário também que muita gente imagina, não é aquela coisa de acreditar cegamente, de querer cegamente, porque tem muita gente que diz: eu vou orar com fé, e grita, como se a fé fosse aquela demonstração de força, de imposição. E não se trata disso. A etimologia da palavra fé vem de fidelis, ou de fidelis, de fidelidade, que é justamente a fidelidade do alinhamento da nossa postura interior com o Evangelho do Cristo. Isto é ter fé. Portanto, a crença de que nós podemos confiar em Deus, porém aliando a nossa conduta ao Evangelho, que é demonstração de fé. E eu acho, não, eu tenho certeza, que a maior demonstração de fé que a história já viu veio do próprio Cristo. Também numa narrativa de Lucas, quando Jesus estava orando já no Getsemane, no Morro das Oliveiras, já sabendo do que iria acontecer a ele dali a alguns minutos, a sua prisão, que culminaria no dia seguinte na crucificação, ele chamou alguns discípulos para que orassem com ele. Ele caminha alguns passos, ajoelha, abaixa a mente e ora. E quando ele para aquela oração que ele olha, todos dormindo, ele volta, em outras palavras, e diz assim: poxa, eu convido vocês para orarem comigo nos derradeiros momentos da minha vida e vocês dormem. Ele se volta novamente para a oração, os discípulos dormem novamente. E narra Lucas que assim que Jesus se abaixou, ele fez uma oração muito curta e muito sentida, quando ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima da minha, que seja feita a tua vontade. E narra Lucas que gotas de sangue se desprenderam do rosto de Jesus, caindo na terra seca. Por 20 séculos, as pessoas acharam que isso poderia ser uma alegoria exagerada de Lucas, ou mais um dos milagres de Cristo, até que a medicina do século XX descobriu a hematibrose. Analisando condenados no corredor da morte, percebeu que a tensão muito forte, o medo, fazia com que microvasos que envolvem as nossas glândulas sudoríparas se arrebentassem por conta do aumento da pressão, por causa da tensão do medo, misturando com suor, e literalmente essas pessoas suavam sangue, demonstrando a fé que Jesus teve em Deus. Sentindo a tensão que ele estava, do que estava por vir,
ao ponto de suar, transpirar sangue, ele diz: portanto, acima da minha, que seja feita a tua vontade. Mas nós não. Nós queremos que acima da tua seja feita a minha vontade. Por isso que o casamento desse meu amigo, segundo ele, foi porque Deus quis. Mas a mensagem é: venha até mim. E quando chamaram o cego, diz o evangelista que ele tira de si a sua capa num pulo, num salto, levanta rápido e tira a sua capa e joga no chão e vai em direção ao Cristo. É interessante a gente observar. O Império Romano era extremamente organizado. Até muito mais organizado que nós hoje, no pleno século XXI. Naquela época, Roma cadastrava os mendigos de cegos com, digamos assim, com vagas limitadas. Igual, por exemplo, uma cidade que tem aí os seus taxistas por concessão, ou Uber, e fala que você pode pleitear uma concessão, uma vaga, dentro das, por exemplo, 1000 vagas. E todos esses mendigos, esses miseráveis, recebiam uma capa, que era a única coisa que eles tinham, que podia servir de cobertor nas noites frias, que poderia servir de travesseiro, de vestimenta, de proteção. Mas essa capa trazia o selo do Império Romano, a águia, e uma frase em latim que dizia: este é um miserável e vive da esmola, identificando aquela pessoa. Portanto, aquela capa tinha uma importância fundamental na vida dele, porque era, além de ser a única coisa que ele tinha, o seu único bem, era a garantia de que ele pudesse mendigar, pedir, e que as pessoas de maneira legal poderiam contribuir. Ele largando a capa, ele estava se libertando daquilo no sentido de deixar para trás aquela vida miserável, mesmo com a condição de que outro que não havia conseguido o cadastro pudesse pegar a capa dele e usar. Ele não pensou 2 vezes. No salto ele desfez da capa e foi até o Cristo, demonstrando que para que nós possamos chegar até a mensagem, precisamos nos despir do homem velho, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, daqueles sentimentos e aquelas emoções que nos prendem sentados à beira do caminho. Porque a capa lhe dava a condição de ficar no caminho, mendigando, choramingando, pedindo, recebendo as esmolas da vida. E para que ele pudesse chegar até o Mestre, ele tinha que fazer uma escolha. Ele não pensou 2 vezes. Por isso que ele já estava na saída da cidade de Jericó. Por isso que ele já estava meio pronto. Ele já tinha passado os muros da cidade perfumada, que simbolizava as delícias mundanas, os prazeres da vida, já se abrindo para o Mestre, para a mensagem, mesmo que ainda cego, sentado à beira do caminho. E quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E é interessante que uma pessoa pode falar: mas vem cá, como assim? Um cego na frente do Cristo e ele pergunta: o que ele quer que faz? Sim. Jesus sempre perguntava para quem buscava ele, para quem chegava até ele, o que a pessoa queria.
Porque nós precisamos estar abertos para receber o que nós buscamos. Ninguém ajuda ninguém se essa pessoa não quiser ser ajudada. Em absoluto. Até uma pessoa que é viciada em alguma coisa, que seja álcool ou drogas, se ela não quiser largar aquela vida, ninguém pode fazer nada por ela. Como o governo de São Paulo fez anos atrás, tentando acabar com as cracolândias. Fizeram uma lei a toque de caixa permitindo o internamento compulsório do viciado, ou seja, pudesse pegar ele à força e internar. E fizeram isso. Internaram centenas de viciados em crack. E o índice de retorno para a vida do crack foi de 99%. Porque eles não queriam. Você pode internar uma pessoa alcoólatra e deixar ela 1 ano internado. Se ela não quiser deixar o vício, quando ela sair de lá, ela volta para a vida dela. Nós precisamos querer de verdade. Por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Jesus curou muita gente, mas nem todos puderam ser efetivamente curados, porque muitos deles receberam a benesse de ter os seus corpos reconstituídos da lepra, das deformidades, das paralisias, as suas vistas reconstituídas, as suas falas, como narra Amélio Rodrigues, que naquela manhã, sabedores de que Jesus estaria na casa de Simão Pedro, ali, a 20 metros da água do mar da Galileia, do lago de Genezaré, a cidade foi tomada por centenas de pessoas que buscavam a cura, que buscavam a ajuda. E Jesus, desde cedo, dentro da sala de Simão Pedro, porque para quem já foi lá e vê as ruínas de onde se acredita ser a casa de Simão Pedro, muita gente acha que não. Porque a narrativa é que a casa dele estava a menos de 20 metros das águas, onde ele deixava ali as barcas, a rede. E quando você chega lá hoje, você tem que caminhar quase 50 metros e ver as águas lá embaixo. Claro, porque em 2000 anos a natureza muda. O mar da Galileia, que na realidade é um lago, menor que a nossa Baía de Guanabara, está sendo drenado por todas as cidades em volta, que está tirando a água dele para abastecer as suas caixas d'água ou irrigar as suas lavouras. A água baixando, ela recua. Por isso da diferença. Mas naquela época não. E a casa de Simão Pedro, toda ela talvez não fosse maior do que a metade desse salão, um pouco mais largo, mas não passava da metade. E Jesus estava ali na saleta, tomada de gente, as pessoas lá fora, se acotovelando para entrar. E ali ele promoveu curas o dia inteiro. Até que ao final da tarde, quando Simão percebeu que Jesus já estava com os cabelos empapados de suor, com o semblante cansado, ele disse: basta, chega. O mestre precisa repousar, ele precisa descansar. Vão, deixem em paz. As pessoas saíram xingando, brigando, claro. Quem não foi atendido queria ser atendido e obviamente não entendia. É o nosso egoísmo, é o nosso individualismo que sempre fala mais alto. E depois de liberarem a casa de Pedro, quando a noitinha começava a cair e que a brisa começava a soprar do mar para o continente, Jesus caminhou lá seus 10 metros, se assentou nas raízes de uma tamareira que tinha ali muito próximo da porta dos fundos da casinha de Simão Pedro. E ficou lá reflexivo, observando o salpicar das estrelas que começavam a vir
comecinho da noite, sentindo a brisa da noite que começava a aparecer, porque Jesus era muito ligado à natureza, muito admirador, óbvio. E Simão então se postou no umbral da porta, no portal, e ficou olhando o mestre todo orgulhoso. Rabone esteve em minha casa. Rabone irá dormir na minha casa. Ele é meu amigo. Eu sigo. Foi quando Jesus olhou um pouco para o lado e Simão percebeu uma lágrima. Ele então se dirige, se ajoelha, coloca os braços no colo do Cristo. E Jesus, que era extremamente carinhoso com todo mundo, afaga os cabelos de Simão, que era o Senhor, muito mais velho. Ele, olhando para os olhos do mestre, disse: Mestre, tu choras? Ah, com certeza. Tu choras de realização, de felicidade, porque hoje tu curaste tanta gente, voltou à vida a tantas pessoas, fez tanto bem. Não, Senhor, não é por isso que eu choro. Então tu choras porque és o Filho de Deus na terra e veio trazer a luz para o mundo? Também não é por isso que eu choro. Por que então? Eu choro, Senhor, porque de hoje, desde cedo, que nós estávamos aqui trabalhando, tentando devolver a vida às pessoas. Aquele rapaz que chegou com as carnes partidas pela lepra, e eu curei. Nesse exato momento está no lupanar, no meio das mulheres equivocadas, mostrando o seu corpo refeito, dizendo: agora eu vou gozar tudo que a juventude pode me dar. E aquela mulher cega, de uma vida muito abandonada e dorida, que eu voltei às vistas, nesse momento, Senhor, ela está no seu quarto em casa, planejando e dizendo: agora que eu vejo, eu irei me vingar de todos aqueles que me causaram cegueira. De que adiantou? Eu curar os corpos, mas não curar a alma, porque não estavam prontos. É por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Porque nós temos que estar prontos, não basta querer buscar. Muita gente busca a cura da matéria nos centros, nas igrejas. Recebem porque a espiritualidade amorosa trata a cura, mas sai de lá e volta para a mesma vida. Volta a fazer exatamente as mesmas coisas que causou aquela condição e aquela situação. Me canso de ver com lamento, muito lamento, porque a gente que participa de reuniões mediúnicas conhece a prática, a dor e o sofrimento daqueles que acharam que a vida era só gozo, que se lançavam aproveitando a juventude, como aquele jovem que Jesus curou, e só queria curtir, transar, beijar, beber, fumar, e chegaram do outro lado em condições extremamente lamentáveis. Eurípides Barçanufo, percebendo a condição dos espíritas que desencarnavam e que chegaram do outro lado, então é verdade, e caíam numa condição de um remorso tão profundo que enlouqueciam. Pediu a intervenção de Francisco de Assis, que pessoalmente conseguiu a autorização do Cristo, para construir, numa esfera muito próxima da crosta da terra, um sanatório de esperança, para receber os espíritas equivocados.
Os médiuns, principalmente equivocados, aqueles espíritas que ao adentrar as portas da casa espírita, fala até baixinho, chama todo mundo de irmão, é um anjo, mas que lá fora leva a vida totalmente como a dos outros, demonstrando que trazem a alma extremamente adoecida. E Bartimeu, então, quando Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Ele respondeu de pronto: mestre, eu quero ver. Claro, ele é cego, ele quer ver? Não. Ele poderia querer enxergar. Porque todos nós aqui que somos dotados da faculdade de poder enxergar, nós enxergamos. Mas Bartimeu, que já estava à saída da cidade de Jericó, que clamou pela ajuda e que deixou a sua capa, deixou tudo que o prendia àquela cidade, tudo que o prendia às coisas mundanas, e foi, ele queria ver. Ver é enxergar além, enxergar mais longe. E Jesus então diz: a tua fé te curou, vá. Vá que a tua fé te curou. E narra o evangelista que Bartimeu seguiu Jesus até Jerusalém, no caminho ascendente. Segundo os pesquisadores, de todos os cegos que Jesus curou, o único que o acompanhou foi Bartimeu. Porque ele viu, depois que ele enxergou. Embora Jesus disse: vá, siga a sua vida, respeitando o livre-arbítrio, dizendo, em outras palavras, eu fiz a minha parte, pode ir. Mas como ele viu, ele resolveu seguir o mestre. No caminho ascendente da cidade mais baixa de Jericó, a perfumada, da cidade da paz, simbolizando a ascendência espiritual. O que denota, para quem estuda essa passagem de 6 versículos, desse tamanhozinho, que o casamento do meu amigo não acabou porque Deus quis. Acabou porque ele não fez o papel dele como homem, talvez. Acabou porque ele não fez tudo que ele poderia fazer para manter o casamento, como geralmente nós não fazemos em nada na nossa vida. Nem sempre é o demônio que acaba com o meu trabalho. Sou eu que sou funcionário relapso, que chega atrasado, não cumpro as minhas obrigações. E aí eu perco o emprego, foi porque Deus quis? Porque Deus sabe o que faz? Deus não fez isso. O casamento dele acabou porque Deus sabe o que faz? Sim, Deus sabe o que faz, mas Deus não fez aquilo. De onde a livre escolha? Porque se fosse Deus que tivesse feito, se fosse Deus que fizesse as coisas ruins que nós temos na nossa vida, nós não teríamos demérito. Não existiria a lei de causa e efeito. Por quê? Que responsabilidade eu tenho em alguma coisa se foi o obsessor que fez? Se foi o demônio que causou ou se foi que Deus quis? Nenhuma. Nenhuma. Então eu não tenho que arcar com aquilo. Percebe a infantilidade? O comodismo? Bartimeu não ficou sentado lá esperando que Jesus passasse para atendê-lo, e a hora que ele gritou e todo mundo o reprimiu, ele não ficou calado. Porque ele poderia ficar parado no caminho com a sua capa, cego, esperando o mestre passar e olhar para ele, e ter pena dele e ir até ele, e depois falar assim: não, Jesus não me curou porque não era a hora. É porque não tinha que ser. Como normalmente a gente fala.
Então, se ele não passar no concurso é porque não tinha que ser ou porque ele não estudou? O que ele queria? Que Deus fraudasse? Que tirasse a vaga de alguém que está estudando tanto para colocar para ele que não fez nada, porque ele acha que merece? Não é assim a vida, infelizmente. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, quando fala da perfeição moral, uma das mais conhecidas perguntas, quase todo espírito tem na ponta da língua, a 909, quando Kardec pergunta: pode o homem vencer sempre as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Ou seja, eu posso, através do meu próprio esforço, vencer as minhas más tendências? Ou seja, deixar o vício, deixar o meu nervosismo, deixar a minha guardação de mágoa, o meu ciúme, deixar a minha raiva. Posso eu fazer isso com o meu próprio esforço? Eu posso evitar que eu caia nas chamadas tentações, ou que eu seja influenciável pelo meu próprio esforço? É a pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem: sim. E às vezes com um pequeno esforço. O que lhe falta, continuam os Espíritos, é a vontade. Entendeu? Porque Jesus diz: o que queres que eu faça? Falta vontade. Que vontade que tem uma pessoa que posta um meme dizendo: entrega os seus problemas na mão de Deus que Ele resolve? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Os Espíritos falam, continua, né? Sim, às vezes com um pouco de esforço, o que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que esforçam. Foi escrito em 1857, parece que foi escrito ontem para nós. Quantos cegos Bartimeus estão por aí com a capa presos, sentados no caminho, cegos para as coisas da vida? E ele deu exemplo. Tenha bom ânimo, ele te chama, ele solta a capa e dá um pulo, um pequeno esforço. Esse pequeno esforço se dá a cada dia quando nós somos convidados à mudança e não fazemos. Quando alguém nos ofende, eu falo: eu não levo o desafio para casa. Bobinho, como é orgulhoso, era hora de falar assim. Ele me ofendeu porque é um doente, não sabe o que está falando. Até mesmo porque a ofensa pressupõe a culpa. Ah, você me ofendeu. Isso diz que a pessoa tem culpa. Se eu me ofendo quando alguém me fala uma verdade, é porque eu sei que o que ele falou feriu meu orgulho. Chico, certa feita, estava na casa da prece em Uberaba, e uma mulher chegou com um papel e disse: isso aqui não é a carta do meu filho. Amassou, jogou no rosto do Chico e cuspiu e falou um monte de coisa. Você é uma fraude. E acabou com ele. Todo mundo ficou assim. Ela se virou e saiu. O Chico calmamente limpou o rosto, pegou lenço, enxugou. E alguém que estava perto: Chico, como assim? Por que você não colocou aquela mulher no lugar dela? Ela entra aqui e te humilha na frente de todo mundo. Meu filho, ela não me humilhou. Só é humilhado o orgulhoso que se põe acima. E quando cai, se sente humilhado. Eu nunca saí daqui de baixo. Portanto, eu não senti que ela me humilhou. Enquanto os melindrosos, ninguém pode falar nada. Você está me ofendendo, você está me humilhando. É nessa hora que basta um pequeno esforço de não receber o lixo que alguém está colocando na sua mão. Porque uma pessoa que ofende, que quer humilhar, que sai por aí agredindo, são doentes da alma. São pessoas que carregam em si muita dor e sofrimento. Quando nós somos convidados, então, pela vida, a todos os momentos, é ali que só basta um pequeno esforço para que a gente domine isto.
E logo em seguida, na 911, 2 perguntas depois, Kardec continua: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Ou seja, não tem nada disso que a gente está acabando de falar, que seja tão forte que a minha vontade não é capaz de superar. Tipo assim, a raiva é mais forte do que eu. Aquilo que ele falou foi mais forte do que eu, não dei conta de superar. Kardec pergunta se é possível. Existe isso? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Ou seja, quando a pessoa não quer superar, é porque ela gosta de ser daquele jeito. Ela diz que quer, que vai fazer, mas não faz, porque ela gosta de ser daquele jeito. Então nós precisamos começar a entender mais, a buscar mais através dos estudos, adotar uma posição mais proativa, saindo da nossa bolha, do nosso quadradinho, da nossa zona de conforto, porque senão seremos eternos cegos Bartimeus, entrando e saindo de reencarnações, sofrendo, e de uma maneira assim muito iludida e infantil, buscando a cura onde ela não existe, ou seja, no efeito. Precisamos remeter à causa, e a doutrina espírita está aí lançando luz no nosso caminho de nossas vidas, enquanto muitos continuam cegos. Então fica aí as dicas para as nossas reflexões, que sejamos nós os primeiros a dar o exemplo de mudança, de renovação, porque não existe crescimento, não existe evolução sem esforço, não existe. Às vezes somos dotados de uma condição um pouco melhor, mas não é para o nosso bel prazer. Não existem eleitos. Eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, aquilo me diz que eu estou numa condição de extrema responsabilidade. Mas se eu estou no outro extremo, onde a dor está batendo as portas, ou às vezes já se instalou, eu preciso entender o que ela está querendo me dizer. Porque toda dor nos traz um recado, toda dor vem trazer para nós um ensinamento. Basta fazer a leitura. Se eu como alguma coisa em excesso, as dores que eu sinto, é o recado de que eu não posso exagerar naquilo. Se eu caminho descalço e meus pés doem, é a dor dizendo que se eu continuar caminhando naquela estrada pedregosa, eu vou machucar a minha pele. E as dores da vida, invariavelmente, vêm nos dizer que nós estamos agindo errado. Aí quando ela bate a nossa porta, a gente corre para o centro, assiste uma palestra, toma um passe, toma um pouquinho de água fluidificada, melhora e some. E volta para a vida normal. Aí a dor chama, corre para lá, depois sai, aí a dor vem mais forte. E essa condição que nós estamos passando no mundo atualmente, com essas todas as tribulações, com o aumento do suicídio, da depressão, da ansiedade, é justamente essa sacudidela muito mais forte da dor, nos convidando a reflexões muito profundas, porque não dá tempo mais de errar.
A grande mudança já começou, nós já erramos muito para trás. Nós estamos vindo de várias reencarnações, caindo, levantando, portanto não dá mais. Agora, literalmente, ou vai ou racha. Então fica aí a passagem do cego Bartimeu, demonstrando que 10 linhas de qualquer passagem do Cristo pode trazer ensinamentos extremamente profundos para a nossa vida. Basta deixar a nossa capa e caminharmos até o Mestre. Que tenhamos um excelente resto de semana. Muito obrigado. E que Jesus abençoe.